Hoje, então, iniciaremos uma nova série de mensagens e logo mais nós teremos mais informações. Também já dizendo a você, pós-culto, fique conosco, nós não teremos almoço neste domingo, porque tivemos antecipação na Páscoa, mas o pós-culto nós teremos café, nós teremos também lançamento da coleção da nossa loja, vai ser extraordinário, tá bom? Vou chamar o pastor Kleber, então, a vir à frente. Hoje o pastor Kleber que vai ministrar aos nossos corações, iniciando uma nova série. E estamos animados para essa nova série. Convido você a estender suas mãos para nós orarmos para o pastor Kleber. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Kleber, da Elisa, da Lorena. Obrigado, Pai, por essa casa. Que o Senhor possa usar o Kleber, assim como o Senhor tem usado tanto para nutrir, exortar e conduzir o rebanho que é seu. Assim, Pai, nós declaramos sobre a vida dele agora, Pai, toda a paz e todo o entendimento necessário para comunicar a sua santa vontade. Em teu nome oramos. Amém, Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, bom dia. Amém. Quem está feliz aí? Graças a Deus. Muito bom estar aqui nessa manhã, adorando o nome do Senhor, vendo os amigos queridos, né? Estamos em família. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 1. Abra sua Bíblia, aos mais modernos, ligue a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo de número 1. Como já foi mencionado aqui pelo pastor Eduardo, hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições chamada Cânticos da Alma, onde nós vamos trabalhar a espiritualidade no livro dos Salmos, a teologia por detrás de alguns salmos específicos que nós selecionamos para trabalhar nessa série. Então, eu quero fazer nesse primeiro momento, enquanto você vai achando aí o texto, uma breve ambientação do livro dos Salmos, só para a gente entender o caminho que a gente vai trilhar hoje e também nas próximas semanas. Amém, irmãos? Amém. Então, você sabe que, em última análise, o livro dos Salmos é um livro de poesia, um livro poético, é um livro que possui cânticos e louvores, né? E eu sei que isso pode parecer algo óbvio para algumas pessoas, mas o fato é que, às vezes, nós começamos a ler um determinado salmo, até mesmo fazendo o nosso devocional, lendo um salmo específico, nós, às vezes, esquecemos disso. Esquecemos que aquele salmo que nós estamos lendo, ele originalmente era uma canção. Para você ter uma noção, o nome do livro dos Salmos em hebraico é Sefer Tehillim, que significa o livro dos louvores, o livro dos cânticos, né? Então, os Salmos é o inário de Israel, é a harpa de Israel, né? O inário, os crentes mais antigos aí vão lembrar dos inários, né? Aquelas pastas grandes que tinham lá os hinos de louvores, né? O N.T. Wright, ele fala exatamente isso, que os Salmos, eles são o grande inário no coração da Bíblia, ele é a força vital dos cristãos e judeus desde os tempos remotos. Por isso, se tem um livro na Bíblia, meus irmãos, que é apreciado por cristãos e pela cristandade ao longo da história, com certeza esse livro é o livro dos Salmos. Quem nunca foi na casa de uma avó, de uma parente distante, e lá na sala estava aberta a Bíblia, né? E onde estava aberta a Bíblia? Especificamente no livro dos Salmos, Salmo 91, Salmo 23, Salmos 121, né? Às vezes a Bíblia estava até cheia de pó, tudo bem, não tem problema, mas estava aberta no livro dos Salmos. Eu penso que o motivo de nós nos identificarmos tanto com esse livro se dá pelo fato de que os salmistas, em suas canções e orações, eles derramam a sua alma diante de Deus. Você percebe nitidamente os sentimentos e emoções aflorados em cada salmo que a gente lê na Bíblia Sagrada. Atanásio, que foi um teólogo do século IV, falando sobre este livro, ele declarou que a maioria das escrituras fala a nós, os salmos falam por nós, servindo como um vocabulário para expressarmos as nossas dores e alegrias a Deus. Um outro teólogo conhecido, que alguns conhecem bem aqui, chamado João Calvino. Sim, irmão, estou citando aqui na pregação João Calvino,
Tá bom? Sem piadinhas, por favor. Ó, eu ouvi até línguas estranhas agora, mas brincadeiras à parte, João Calvino, ele fala algo muito interessante acerca dos Salmos. Ele diz que Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma humana. Isso é muito real porque você vê claramente a pluralidade de emoções e sentimentos expostos em cada salmo. Por isso que você vai ver um salmo lá, o salmista ele está confiando em Deus. Em outro salmo, o outro salmista vai estar lamentando, o outro salmo, o salmista vai estar querendo que Deus derrame juízo sobre os seus inimigos, os salmos imprecatórios. A verdade é que o livro dos Salmos é um mosaico de emoções, é um vitral, né, de sentimentos, é um retrato honesto do coração humano que, mesmo em meio à sua fraqueza, mesmo em meio à sua instabilidade, altos e baixos, continua buscando refúgio em Deus. Interessante, meus irmãos, e agora fazendo uma pequena digressão aqui, é que essa forma de expressar a fé através de poesia, cânticos e louvores remonta a um período muito antigo na história da religiosidade do povo hebreu. Por exemplo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, nós temos o famoso Cântico de Moisés, né? E já na sequência nós temos o Cântico de Miriam e das outras israelitas ali que estavam exultando ao Senhor. Depois, mais à frente, depois da sedentarização do povo de Israel na Terra Prometida, nós temos Débora, a juíza Débora, entoando um cântico a Deus. Depois, mais à frente, nós temos Ana entoando um cântico ao Senhor. Então, essa prática de entoar louvores a Deus, ela é muito antiga. Mas é somente no tempo do rei Davi que os salmos eles começam a serem compostos de maneira mais intencional e eles vão ser sistematizados, por assim dizer. O rei Davi, ele é o responsável por organizar o culto em Israel. Você lembra? A arca estava perdida, estava uma bagunça, né, a parte religiosa de Israel. Davi assume o trono, ascende o poder. A sua primeira ação, vamos dizer assim, a sua maior ação primeira é ir buscar a arca que estava perdida. Então ele centraliza o culto, ele recupera a arca, ele torna Jerusalém a capital religiosa de Israel. E é nesse período histórico que os levitas, e os levitas aqui não é alguém que levita literalmente, né? Os levitas aqui, eles começam a terem uma função a mais do que eles tinham antes. Se você olhar a prescrição das funções levíticas antes de Davi, você vai perceber que os levitas eles eram meros auxiliares da casa de Deus, né? Não que isso seja pouca coisa, mas eles faziam somente um trabalho mais braçal de administração, de auxílio aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes, mas é a partir de Davi, a partir desse período histórico aqui, desse movimento histórico de Davi aqui, que Davi organiza tudo, é que os levitas eles vão passar a ter uma função a mais no santuário de Deus. Agora, os levitas eles vão começar a tocar, tanger os seus instrumentos musicais, né? E aqui entenda instrumento musical de maneira bem rústica mesmo, mas eles começam a tocar seus instrumentos e cantar louvores que enaltecem o nome do Deus de Israel. E isso foi muito inovador para a época, e é daqui, meus irmãos, desse movimento histórico, como eu disse, que surge então várias famílias importantes dentro dos salmistas. Aqui surgem a família dos filhos de Corá, aqui surgem os filhos de Asaf, aqui surgem os filhos de Etã, os filhos de Emã, entre outros levitas importantes que escreveram os salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Agora, aproximando um pouquinho essa lente, falando do Salmo 1, que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, ele é perfeito para a gente começar essa série. Não somente porque ele é o primeiro salmo, né? Isso já é um grande motivo, né? Porque a minha cabeça sistemática eu não ia querer começar lá do Salmo 30, eu vou começar no 1, 2 e assim por diante, mas ele não somente abre o saltério, ele é a porta de entrada do saltério. Alguns rabinos e pais da igreja também vão dizer que este salmo ele é o prefácio de todo o livro,
como se fosse uma introdução ou até mesmo um resumo. Então, quem organizou o livro dos Salmos, que muitos acreditam que tenha sido Esdras, quem organizou o livro dos Salmos colocou este salmo como primeiro, não de maneira despretensiosa, mas de maneira intencional. Justamente por quê? Porque ele trabalha uma das temáticas mais importantes dentro da teologia do Antigo Testamento, que é o caminho do ímpio em detrimento ao caminho do justo. Então, esse é um tema muito recorrente na poesia hebraica e também nos livros sapienciais. Até de maneira mais intensa, isso vai ser trabalhado nos livros sapienciais, a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E eu quero mostrar isso para você pontualmente nessa manhã. A gente vai fazer, então, uma anatomia deste salmo, descompactuando ele e buscando entender trecho a trecho, ponto a ponto, o que ele nos diz. Amém, irmãos? Então vamos à leitura. Você manteve a Bíblia aberta. Diz assim o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ler esse último verso com você. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que a espada do Espírito venha ferir os nossos corações mais uma vez nessa manhã. O tema da mensagem é o caminho do justo e a verdadeira felicidade. O caminho do justo e a verdadeira felicidade. Eu sei que esse tema ele pode parecer um pouco coaching, né? Mas se tem uma coisa que eu não sou, e vocês já me conhecem, eu não sou um pregador coach, né? Mas enquanto eu preparava esse sermão, enquanto eu lia e relia as Sagradas Escrituras, esse texto específico, essa frase, essa ideia saltou aos meus olhos de maneira muito clara. A frase é a seguinte: o caminho da felicidade existe. O caminho da felicidade existe. E a Bíblia, e mais especificamente o salmista, aqui nos mostra exatamente isso. Exatamente isso. Então, o primeiro passo para entendermos essas coisas, eu penso que é definirmos biblicamente o que é felicidade, né? Então, em rápidas palavras, biblicamente falando, a felicidade ela não se trata de momentos de euforia. A felicidade ela é algo mais duradouro, ela se trata de uma satisfação em Deus. Não é uma alegria dependente das circunstâncias, mas é uma vida firmada em uma fonte. Grave isso, isso é importante. É uma vida firmada a uma fonte. Amém? Então, a felicidade no Novo Testamento é equivalente àquilo que Paulo chama, talvez, de contentamento. Paulo é aquele que trabalha muito essa ideia, principalmente em Filipenses, no capítulo 4. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer tipo de situação. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar dificuldade, mas independente de tudo isso, eu tenho contentamento, né? Então aqui nós temos um homem que mesmo preso, mesmo padecendo dificuldades, ele consegue desfrutar de um contentamento, ou seja, de uma felicidade genuína, de um contentamento verdadeiro, de uma felicidade verdadeira. Bom, tendo definido então biblicamente felicidade, o segundo ponto, penso eu, que talvez seja exatamente do que trata esse salmo. O segundo ponto é entendermos o que precisamos para alcançar a felicidade. O que precisamos para chegar nesse nível aqui de Paulo, para chegarmos nesse nível de contentamento. Se pudéssemos, hipoteticamente, como eu sempre brinco,
fazer aquelas pesquisas de rua e nós saíssemos por aí perguntando às pessoas a seguinte questão: o que você precisa para ser feliz? O que será que nós ouviríamos? Certamente a gente ia ouvir coisas do tipo: olha, para ser feliz eu preciso X milhões na minha conta. É uma possibilidade de algo que nós certamente ouviríamos. Outros talvez iriam responder: olha, se eu tivesse a pessoa que eu amo do meu lado, eu seria feliz. Outro talvez responderia: bom, se eu pudesse viajar o mundo e viver uma vida, sabe, sem trabalhar e só viajando, enfim. As pessoas, isso é fato, irmãos, elas entendem a felicidade como condições ideais para viver ou aquilo que elas esperam ter no futuro. Porém, a Bíblia nos ensina que a felicidade, presta atenção nisso, ela está exatamente no percurso do caminho que for apontado pelo próprio Deus para que o seu povo viesse a trilhar. Então, felicidade não é um lugar onde a gente chega, mas é um caminho por onde a gente anda. Ou seja, a felicidade, ela não está necessariamente no futuro como algo utópico, algo distante. Na verdade, ela pode ser encontrada no percurso da jornada. E é disso que se trata este salmo em questão. Porque o salmista começa dizendo assim, de arrancada. Ele começa dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado. E bem-aventurado aqui é mais do que feliz. É a palavra que Jesus usa também no Sermão do Monte. Mais do que feliz. A expressão em hebraico da palavra que é traduzida como bem-aventurado é asheré, que significa um estado de plena satisfação. Uma satisfação interior. Então ele diz: feliz é. Ou seja, o que ele vai fazer a partir de agora? Ele está definindo quem é um homem feliz, quem é a mulher feliz, o que essas pessoas fazem e o que essas pessoas são. Então ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa pelo caminho a ser evitado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe um caminho que você não pode entrar, porque se você entrar no caminho errado, a felicidade não vai estar lá. E aí você pode gastar a sua vida inteira andando em um caminho que não tem felicidade. De novo, para você gravar, a felicidade não é um lugar onde a gente chega, é um caminho por onde a gente anda. Então, a verdadeira felicidade é encontrada, primeiro ponto aqui, quando você evita um certo tipo de caminho, um certo tipo de conduta, um certo tipo de proceder, que é o contrário do caminho que for apontado pelo próprio Deus nas Escrituras. Perceba, aqui nesse salmo, nesse primeiro verso, nós temos uma tríade muito importante. E quem trata isso, e essa tríade aqui, ela aponta para uma progressão pecaminosa. Preste atenção. Quem aponta isso é o Palmer Robertson. E eu vou compartilhar isso dele. 3 verbos que denotam movimento. Nesse verso primeiro: andar, parar e assentar. Andar, parar e assentar. Então, primeiro ponto desse verso: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Literalmente aqui, o que ele está dizendo é você dar ouvidos a pessoas que não temem a Deus. Os ímpios aqui é aquele que promove impiedade, que é o contrário da piedade. Pensa numa pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que vive uma vida correta no sentido ético, no sentido moral. É uma pessoa que busca Deus a todo tempo. O ímpio é o contrário disso. Ele é impiedoso. Então, o ímpio é aquele que vive sem considerar Deus em suas decisões. Então, em última análise, o ímpio não é necessariamente uma pessoa que pratica malignidade. O ímpio, ele é uma pessoa, a melhor definição para ímpio é uma pessoa que organiza a própria vida
ignorando a vontade de Deus. Então a ênfase inicial do salmista de arrancada existe um tipo de influência perigosa. Existe um tipo de influência perigosa. Então, andar segundo o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, é você se deixar direcionar ou direcionar a sua vida, ou as decisões importantes da sua vida, através de conselhos de pessoas que não temem a Deus. Isso é interessante porque se você analisar a história da salvação, você vai observar que o pecado original, ele vai começar exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. A humanidade, na figura do primeiro casal, eles vão dar ouvidos a uma influência maligna. Eles vão dar ouvidos à voz da mentira, à voz do engano, à voz do pecado. Tudo começa a dar errado justamente aqui nesse ponto, meus irmãos. Então, a pergunta importante para a nossa reflexão dessa manhã é: quem tem influenciado você? Quem são as suas influências? Na época dos influencers, isso é muito importante pensarmos. Nós vivemos, meus irmãos, em uma época de informação rápida. A época, como eu disse, de influencers. Muitos querem ser os tudólogos. A gente vê influencer de tudo, opinião sobre tudo. Todo o tempo nós estamos sendo bombardeados por opiniões, sugestões, influências de todos os lados. E às vezes nós estamos ouvindo e sendo influenciados e nem sequer nós percebemos. Por isso pense nisso. Quais os conselhos e quais influências você tem seguido? Será que você tem dado ouvidos àquele seu amigo perverso e imoral lá da firma? Será que você tem dado ouvidos àquela pessoa que está dizendo para você fazer aquilo que as Escrituras dizem que não é para você fazer? É desse tipo de conselho que a Bíblia está falando. E eu gostaria que você gravasse algo nas tábuas do seu coração nessa manhã. Muita coisa a gente não escolhe na nossa vida. Você não escolheu quem seriam seus pais. Você não escolheu quem seriam seus parentes. Se a gente pudesse escolher parentes, né, irmão? Não, estou brincando. Mas você não escolheu onde você iria nascer. Mas escute, você pode escolher os seus mentores. Você pode escolher quais vozes você vai dar ouvidos. E com isso eu não estou dizendo que você deve seguir os gurus espirituais, né? A gente vê por aí movimentos, né, onde o pastor ele é o pai, aí tu tem que seguir a minha avó. Não estou falando disso, eu não quero ser pai de ninguém, eu sou pai aqui da minha filha e tá bom. Só se o pastor Dudu quer ser pai de vocês. Mas encare isso, brincadeiras à parte, encare isso com seriedade, como uma verdade que fará diferença na sua jornada com o Senhor. Escolha ouvir pessoas que ouvem a Deus. Dê ouvidos a pessoas que dão ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos a pessoas que obedecem, que temem, que amam ao nosso Deus. Não dê ouvidos àqueles que não temem a Deus. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Porque na sequência ele diz assim: e não se detém no caminho dos pecadores. Então parece que o texto está nos apontando para algo gradual. A pessoa começa ouvindo o ímpio, começa a ser influenciado pelo ímpio. Logo, ela estará detida, enredada e, como diz o texto, parada no caminho dos pecadores. Então perceba, o perigo não é apenas você passar por esse caminho, mas é parar nele, é se habituar a ele. Parar no caminho dos pecadores é quando o conselho do ímpio já fez efeito na sua vida. Já fez efeito e aí você começou agora a seguir, e não somente seguir, não somente andar, mas agora você estagnou. E por último, como uma consequência natural, se assentar na roda dos escarnecedores.
Olha a lógica do salmista. Uma das coisas mais incríveis na Bíblia, eu fico admirado às vezes, é a inteligência dos autores bíblicos. Olha a lógica do salmista. O conselho que você ouve determina o caminho que você anda. E o caminho que você anda determina as mesas que você senta. Preste atenção nisso. Os escarnecedores são aqueles que não apenas rejeitam a verdade, mas eles zombam da verdade. Diferente do ímpio que ignora a Deus, o escarnecedor ele vai além, ele ridiculariza, ele despreza, ele tenta desmoralizar aquilo que é correto. Existe, de novo, uma progressão clara no texto. Andar no conselho dos ímpios, deter-se nos caminhos dos pecadores e, por fim, assentar-se na roda dos escarnecedores. Você começa ouvindo o conselho do ímpio, começa trilhando o caminho que o ímpio te influenciou, daqui a pouco você está rindo junto, daqui a pouco você está concordando com aquilo que ele está falando, e por último, quando você percebe, você se tornou exatamente igual a ele. Isso mostra um nível profundo de afastamento, quando a pessoa não apenas vive longe de Deus, mas ela passa a tratar com deboche quem leva Deus a sério. O escarnecedor, ele costuma zombar da fé e dos valores espirituais, tratar o pecado como algo natural e engraçado até, ridicularizar quem vive, quem busca viver corretamente. Em termos práticos, o escarnecedor é aquele que transforma o erro em piada e a verdade em motivo de deboche. Ele chama de certo o errado e o errado de certo. E como eu disse, realmente talvez esse seja o último estágio do afastamento com Deus. É quando o pecado deixa de ser temido e passa a ser aplaudido. O que nós precisamos ter como um alerta é exatamente essa progressão aqui, porque ninguém se torna um escarnecedor do dia para a noite. O salmista está falando de um processo gradual. Você começa a dar ouvidos aos conselhos de pessoas ímpias, depois você vai se habituando a este caminho, e até que você se torna completamente insensível à voz de Deus. Então, o que o salmista está nos dizendo é, a verdadeira felicidade, meus irmãos, ela começa quando você decide não se estabelecer no caminho errado. Não andar por este caminho. Porque este caminho não traz a felicidade verdadeira. Esse caminho é um caminho de engano. É um caminho que leva à destruição. Mas existe um caminho mais excelente, e glória a Deus por isso. Porque ele continua e ele diz assim, no verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei aqui que o salmista se refere é a Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia, até porque a Bíblia não estava pronta aqui quando o salmista escreveu esse salmo. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção nesse verso 2 é que para o salmista, as Escrituras, a lei do Senhor, não é apenas um livro cheio de regras difíceis de seguir, mas é algo onde nós podemos encontrar prazer. O John Piper, em um dos seus livros mais aclamados, chamado Em Busca de Deus, se você não leu esse livro, por favor, leia. Ele diz algo muito interessante, que o problema da humanidade nunca foi o prazer. Como assim? Nunca foi o prazer. Mas ele conclui dizendo que o problema da humanidade é o contentamento com prazeres pequenos, prazeres efêmeros, transitórios, quando Deus nos fez para um prazer muito maior, um prazer duradouro, um prazer eterno, um prazer que satisfaz a nossa alma. E é isso que nós precisamos ter em mente. A palavra, ela não foi nos dada apenas para corrigir os nossos passos. Sim, ela foi dada também para isso. Mas ela também foi nos dada para a gente encontrar prazer na lei do Senhor, nas palavras do nosso Deus. Nela nós encontramos satisfação,
para o nosso ser interior. Por isso, eu quero trazer uma pergunta para você refletir nessa manhã. Qual foi a última vez que você se deleitou em ler um texto bíblico de verdade? Qual foi a última vez que você chorou lendo um texto bíblico? Qual foi a última vez que você permitiu que o texto te atingisse em cheio, que você ficasse de joelhos, olhando para o texto em lágrimas? Nós precisamos, irmãos, retomar o amor às Escrituras Sagradas. Eu lembro da minha avó, a dona Eulália, ela tem 98 anos, se não me falha a memória. Irmãos, ela aprendeu a ler, eu acho que eu já falei isso aqui, mas ela aprendeu a ler a Bíblia, a ler mesmo, lendo a Bíblia. Insistindo com Deus, Deus, eu quero aprender a ler, mas por que eu quero aprender a ler? Porque eu quero aprender a ler as Escrituras. E quantas vezes, irmãos, eu cheguei na casa dela e ela estava com a Bíblia aberta, assim, sobre suas pernas, na cadeira de balanço, e ela estava chorando na cadeira, assim, em uma posição assim, de meditação, e aí eu chegava, vó, tu está dormindo? Não, filho, eu estou orando, eu estou meditando, eu estou pensando na palavra. Sabe, irmãos, eu penso que nós precisamos nos voltar em amor às Escrituras, de buscar as Escrituras, não para encontrar um sermão, como que é uma tentação natural de quem prega a palavra, ou de quem dá a palavra, enfim. A gente deve buscar as Escrituras para sermos nutridos, para termos a nossa alma nutrida pelo próprio Deus. Por isso, preencha a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, entenda isso, preencha a sua vida com a palavra de Deus, até o ponto de o labor, porque eu converso com algumas pessoas, e eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, e encontram, sabe, aquela barreira da dificuldade, parece que é chato, mas busque, insista, continue lendo a palavra até o ponto de esse labor se tornar um deleite, o prazer. O deleite aqui do salmista, que ele está falando, e isso é muito interessante, não é somente em ler as Escrituras, mas é de praticar as Escrituras. O seu prazer está na lei do Senhor, nas palavras do Senhor, no governo de Deus, no domínio de Deus sobre a sua vida. A lei de Deus aqui é a ordem de Deus, e a ordem de Deus é aquilo que coloca a nossa vida em ordem. Então, se a sua vida está em desordem, se tudo está um caos, se a sua vida precisa de ordem, ouça a ordem de Deus. Ouça a ordem do Senhor, leia a palavra, medite nela. Então, o justo é aquele que ama seguir o caminho de Deus, o caminho correto. E o outro ponto aqui ainda, quando o salmista fala em meditar de dia e de noite, ele não está falando que ele lê 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra à noite. Esse dia e de noite aqui fala de continuidade. Continuidade. A palavra está sempre ao seu alcance. Ele sempre está meditando na sua rotina, no seu dia, ele está meditando sobre a palavra. E tudo que ele faz, esse meditar aqui, a palavra aqui é trazer para o meio. Olha só que bonito isso, irmão. Trazer para dentro de si. Ele está constantemente pensando, repensando, sabe, murmurando a palavra, não murmurando num sentido negativo, mas murmurando num sentido positivo, e a palavra, exatamente nesse sentido, ela vai de murmuração, mas não num aspecto negativo, como eu disse, é murmurar a palavra, pensar nela, refletir sobre ela. Não é aquela leitura que você faz só para colocar o X lá no seu checklist lá, que você fez o seu devocional, só que você fez a sua leitura da porção das Escrituras do dia. Meditar é ter a palavra durante o dia no seu coração, na sua vida, dia e noite, todo o tempo pensando sobre ela. E aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A minha vida ela é muito corrida, eu trabalho, eu estudo, eu atendo cliente. Escute o que eu vou te dizer nessa manhã. Nós sempre vamos arrumar tempo para aquilo que é prioridade nas nossas vidas.
Nós sempre vamos arrumar tempo para aquilo que é prioridade. Então, a pergunta que você precisa fazer é: o que é prioridade na minha vida? O que é a prioridade na minha vida? E talvez essa manhã o Senhor está chamando a sua atenção mesmo para você reorganizar a sua agenda, reorganizar a sua vida, reorganizar as suas prioridades. Amém, irmãos? Então, relembrando, estão comigo aí? Então, o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita, o justo é feliz por aquilo que ele faz, e o terceiro ponto, para a gente começar a caminhar para o final, o justo é feliz por aquilo que ele é. Ele é como uma árvore, verso 3, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O salmista agora, ele muda a imagem e diz que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Perceba que não é uma árvore qualquer, não é uma árvore silvestre, não é uma árvore perdida no campo, não é uma árvore dependente da chuva, é uma árvore plantada junto à corrente das águas. Isso significa acesso constante à fonte, enquanto outras árvores secam quando a estação muda. Esta árvore aqui, do exemplo do salmista, ela permanece firme. Por quê? Porque a sua vitalidade não depende do clima, não depende de fatores externos, depende da fonte. Assim, meus irmãos, é a vida do justo. A sua estabilidade não está nas circunstâncias ou nos fatores externos, mas naquilo que o sustenta todos os dias, que é Deus. E aqui mora, meus irmãos, a verdadeira felicidade do justo, o real contentamento do justo, porque Deus é a nossa fonte, Deus é a fonte de água viva que nos traz vida, Deus é a fonte que nos traz nutrientes espirituais, Deus é a fonte que nos faz ser frutíferos em tempos difíceis. E é isso que ele diz na sequência. A árvore, ela dá o seu fruto no tempo certo. Isso é importante porque o salmista, ele não fala de um fruto imediato. Ele fala de um fruto no tempo certo, no tempo devido. Ou seja, vai vir o tempo de instabilidade, vai vir o tempo de crise, vai vir o tempo da seca. E realmente, há fases na nossa vida que parece que tudo dá errado. É ou não é? Há fases na nossa vida que a gente olha, parece que não tem fruto. Parece que nada está mudando, parece que nada está crescendo, parece que nada está saindo como a gente idealizou. Mas o Salmo mostra que quem permanece na fonte não deixa de frutificar, apenas frutifica no tempo devido. Então, a ausência de fruto hoje não significa necessariamente esterilidade. Significa talvez apenas uma nova estação na sua vida. Jesus diz em João, no capítulo 15, se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, nós produziremos fruto, muito fruto. Então, a nossa preocupação não deve ser em produzir e sim em permanecer. Porque se nós permanecermos nele e as palavras dele em nós, nós produziremos frutos naturalmente. Ele termina o verso dizendo, e aqui é bem importante a gente pontuar isso, ele diz, tudo o que ele faz será bem sucedido. Pause aqui. Eu acho importante falar um pouco sobre isso, porque quando ele diz que tudo o que ele fará será bem sucedido, preste atenção, não significa que o justo não terá luta, não terá sofrimento. Ele diz aqui, em que sentido ele está dizendo que o justo será bem-sucedido? É no sentido de que a vida do justo não será em vão. E por que não será em vão? Porque o justo, ele é bem-sucedido não aos olhos dos homens,
ele é bem-sucedido aos olhos de Deus. Quem olha para o justo, para quem olha para a vida do justo, pensa, meu Deus, que vida de sofrimento, que vida de privação essa pessoa tem, ele não faz o que eu faço, ele não desfruta do que eu faço, como essa pessoa pode ser feliz? Acontece que o justo não é bem-sucedido aos olhos dos homens, o justo é bem-sucedido aos olhos de Deus. Esse homem, essa mulher que encontraram a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento aqui no texto, ele se desvia do mal, ele tem prazer em praticar, obedecer e meditar na palavra, por isso ele está plantado e ele permanece firme, sendo nutrido pelo próprio Deus, sendo bem-sucedido aos olhos de Deus. Na sequência, nos versos 4 e 5, ele diz, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, aqui, mais uma vez, ele apresenta o contraste entre o justo e o ímpio. O justo é uma árvore bem plantada, uma árvore firme, uma árvore que tem raiz. E o ímpio é uma palha que o vento dispersa. E o verso 5, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista está falando dessa impressão que aparentemente nós temos, que parece que sempre o ímpio prevalece, sim ou não? Parece que o ímpio sempre prevalece. É só olhar para o cenário político brasileiro. Você olha, você vê coisas terríveis acontecendo, provas e mais provas e tudo mais, mas nada acontece. Parece que tudo está continuando. Mas o que o salmista nos lembra é que chegará um dia em que os ímpios, eles não prevalecerão. E esse dia é o dia do juízo de Deus, o dia em que o próprio Deus pesará todas as coisas. E desse dia, o ímpio não passará. Esse verso aqui me lembra muito o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf é um levita também, que ele começa a entrar em crise, irmão, porque ele começa a ver a prosperidade dos ímpios. O ímpio se dando bem, o ímpio crescendo financeiramente, enquanto ele está sofrendo, enquanto ele está padecendo. Ele começa a ver que o ímpio nem fica doente, o miserável fica. Nem uma gripe. E o Asaf lá, talvez todo pesteado, nariz escorrendo, chorando diante de Deus. Mas ele começa a entrar em crise, uma crise espiritual, e ao ponto, irmãos, de chegar a pensar que o que ele estava fazendo, toda a privação, toda a renúncia, tudo aquilo que ele estava fazendo, parecia que estava sendo em vão. Porque enquanto isso, o ímpio estava se dando bem. Mas sabe quando que ele muda de percepção? Quando ele vai ao templo. Aleluia. Diante da presença de Deus. Quando ele chega no culto. Talvez cheio de crise, como às vezes a gente chega no culto. E ele chega no culto diante da presença de Deus. E aí ele diz, aí eu lembrei que existe eternidade. Aí eu lembrei que o ímpio, por mais que ele está se dando bem agora, ele vive o aqui e agora, ele é a palha que o vento carrega, ele está vivendo aqui agora. Por mais que eu estou sofrendo, eu estou olhando para a eternidade. Os meus olhos estão fixos na eternidade. Então talvez você já passou, está enfrentando esse tipo de crise, porque as lutas estão difíceis, o sofrimento, a angústia. Entenda uma coisa, olhe, aprenda a partir de hoje, ou a partir de hoje comece a olhar novamente as situações da sua vida a partir da ótica da eternidade. A partir da ótica de Deus. E é dessa forma que ele conclui, e assim eu também concluo. No verso 6 ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Eu quero te mostrar esse detalhe precioso do texto.
A primeira parte do verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Na sequência, quando ele fala do ímpio, ele não diz que o Senhor conhece o ímpio, o caminho do ímpio. Ele só diz que o caminho do ímpio perecerá. E por que está escrito isso, dessa forma aqui no texto? Porque conhecer aqui não é no sentido abstrato ou no sentido de ter a informação, obter a informação. O conhecer aqui, meus irmãos, é no sentido relacional. Deus conhece o caminho do justo, porque ele tem um relacionamento de aliança com o justo. O Senhor, por isso eu quero dizer para você nessa manhã, que o Senhor conhece cada renúncia que você tem feito. O Senhor conhece as suas lutas interiores. O Senhor conhece as suas lágrimas. E isso é algo meio que contraditório dizer, porque eu comecei falando de felicidade. Eu comecei falando da verdadeira felicidade do justo. E é aqui que está o cerne da mensagem de hoje, porque ser feliz nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui não é ausência de sofrimento, meu irmão. Não é ausência de lágrimas. Não é ausência de lutas. Não é ausência de momentos de aflição. Mas é certeza da presença. É a certeza da presença de um Consolador. E é isso que o justo tem. O justo, ele não é feliz porque ele não sofre. O justo é feliz porque ele tem um Consolador no caminho da jornada. E aí vem Jesus e arrebata tudo mesmo. E aí Jesus, no seu maior sermão, ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Por que, Jesus? Porque eles serão consolados. Mais do que felizes são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. O caminho do justo é marcado pela presença de um Deus que nos conhece. O caminho do justo é marcado por um relacionamento de aliança com Deus que é a fonte de fortalecimento. E em meio às nossas lutas e dificuldades, Ele nos consola. Ele é o Consolador amado que está conosco em nossa jornada. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos bater no peito e dizer que nós somos realmente o povo mais feliz da terra. Não porque nós não sofremos, mas porque nós temos Ele que nos consola em meio à nossa jornada. Aleluia! Eu concluo essa mensagem nessa manhã com 3 aplicações. Aleluia! Glória a Deus! Primeira aplicação: filtre as vozes que influenciam a sua vida. Escolha com cuidado quem influencia a sua mente, porque as suas influências moldam a sua direção. Quem você ouve hoje define o caminho que você andará amanhã. Segundo, não se acostume com o caminho errado. O perigo não é só passar pelo caminho errado, mas é se sentir confortável nele. E o terceiro, nessa manhã, descanse na certeza que ser feliz não significa ausência de lágrimas, mas presença de consolo. Fica de pé comigo. Aleluia. Ah, Senhor. Senhor da igreja, eu quero orar nessa manhã por você que talvez deseja ser mais intenso, você que deseja chegar nesse nível de ter prazer em ler as Escrituras, em meditar na palavra.
ter prazer. A minha oração nessa manhã vai ser para que o Senhor nos batize com esse desejo nessa manhã. Esse desejo de intensidade. Eu quero orar também nessa manhã por você que talvez está enfrentando as aflições da vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã muito triste e a mensagem foi sobre felicidade. Eu quero dizer para você, e o Senhor te lembra, que você tem um consolador na sua vida. O Senhor tem um consolador na sua vida. E você não está sozinho, você não está sozinha. Ainda que todos te abandonaram, ainda que todos te deixaram, ainda que proferiam palavras pesadas contra você, o Senhor não te abandona. E nessa manhã Ele está te lembrando que Ele é contigo na sua jornada. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua doce palavra, Senhor. A sua palavra, ela é viva, Senhor, e eficaz. Obrigado por este culto, obrigado pelos meus irmãos. Senhor, que nós possamos permanecer em Ti, assim como diz a sua palavra. Que nós possamos permanecer, Senhor, produzindo frutos. E não nos preocupando necessariamente com resultados, mas preocupados em estar em Ti e permanecer em Ti. Senhor, eu oro nessa manhã por pessoas que talvez estão aflitas, angustiadas, abatidas. Senhor, que o Teu Santo Espírito, pelo poder da Sua poderosa palavra, que nessa hora o Senhor possa tocar essa vida, Senhor. O Senhor possa tocar esse coração agora, trazer consolação, trazer a alegria da salvação, trazer a paz que excede todo entendimento. Que nós possamos sair daqui dessa manhã, Senhor, municiados com essa verdade, que nós somos o povo mais feliz da terra, que ainda que enfrentamos dificuldades e lutas todos os dias, nós temos um Deus que nos consola na jornada. Nós estamos amparados por Ti, amparados pelo Teu Espírito todos os dias. Senhor, que esta convicção venha preencher as mentes e corações nessa manhã. Aleluia, que nós somos bem-aventurados nós somos. Assim nós oramos nessa manhã pelo Teu povo e Te agradecemos pela Tua doce presença, pela Tua fidelidade e pelo Seu amor e pelo Senhor ser esse Deus que não muda. O tempo todo o Senhor não muda, o Senhor permanece sendo o mesmo, um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que não rejeita a oração de um coração quebrantado, de um coração contrito. Assim nós oramos e abençoamos o Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.